Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe em mais uma oportunidade de preces e de reflexões. Vamos iniciar elevando nosso pensamento a Jesus, pedindo em rogativa o apoio do Mestre Divino para as nossas vidas, para que nos acalente o coração, nos acerene a mente, nos fortaleça a alma, nos amplie o entendimento da vida, do porquê e das coisas. Querido Mestre, envolva-nos em tuas bênçãos, que consigamos corresponder à vossa misericórdia, que tem nos ofertado mais do que merecemos, e que tenhamos olhos para ver essas bênçãos infinitas que são para nós direcionadas. Guarda-nos em tua paz, hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Do Evangelho de Mateus, o Espírito Emmanuel extrai a frase: quem lê, atenda. Está em Mateus 24:15. Analisa o benfeitor Emmanuel através de Chico Xavier no livro Vinha de Luz, capítulo 1. Assim como as criaturas, em geral, converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado a sensações renovadas, que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação? Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar com enorme desprezo pelo trabalho alheio as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas, ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Meus amigos, essa frase oferecida por Jesus nos conclama ao atendimento, à efetivação daquilo que nós estudamos justamente da Boa Nova. Que atendamos aquilo que nós recebemos como verdade, vindas do alto pelas mãos do Cristo. Quantas e quantas vezes, e poderemos falar ao longo desses 2 milênios, não temos lido e não atendido às solicitações do Evangelho que nos pede perdão aos inimigos, que nos motiva à humildade, à paz, ao trabalho do amor em movimento, que é a caridade.
de desenvolver a indulgência, ver o bem que atenue o mal, de procurar, nas coisas mínimas, efetivar as nossas obrigações para sermos dignos às grandes coisas, a olharmos as dores de uma outra forma, com uma nova conotação. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. De sabermos efetivar escolhas, tomarmos decisões, porque a sementeira é livre, a colheita obrigatória. De não sermos violentos, uma vez que quem com a espada fere, com a espada será ferido. O estudo e o conhecimento do Evangelho é substancioso para o Espírito encarnado na Terra. 5 minutos de reflexão em torno, por exemplo, das bem-aventuranças nos oferece conteúdo para uma existência. Mas pouco temos atendido. O atender está na linha do ser fiel, da fidelidade, de colocarmos em prática aquilo que sabemos que deve ser feito. Mas por que não fazemos? Pelos nossos tormentos, pelas nossas más paixões, pela dificuldade de renunciar o mal em nós mesmos. E optamos por aquilo que ainda nos dá prazer, ainda que mórbido, pelas alegrias do mundo, ainda que passageiras, esquecendo-nos de que estamos na Terra a fim de uma experiência espiritual, ainda que num corpo material. Dessa forma, em nossas existências, o que nos falta? Atender daquilo que Jesus nos ensinou. Porque Ele, como divino professor, ofereceu uma lição que é possível de ser aprendida, assimilada e colocada em prática. Jesus, sábio, não traria uma lição que não fosse adequada às nossas possibilidades. Não traria ao jardim de infância um cálculo complexo daqueles que já estão em níveis tão adiantados da ciência moderna. Não. Traria conteúdo para o jardim da infância, traria conteúdo para o ensino fundamental, traria um conteúdo que pode ser assimilado e praticado quando houver disposição, quando realmente o discípulo decidir por fazer. E no início dos anos, temos muito nos comprometido numa nova postura, numa nova decisão, numa nova forma de viver, de pensar e de agir. Aproveitemos esse ano que ainda está em seu início e façamos as reformulações íntimas, inadiáveis, que já deveríamos ter feito, mas que ainda está em nossas mãos fazer. O mal e o mal que já efetivamos nos pede corrigenda, nos pede reparação. Não fiquemos paralisados nas teias do remorso, do complexo de culpa, do derrotismo. Estudar o Evangelho é ter esperança nas ações. E descortinemos, a partir de novas atitudes, aquilo que precisamos desenvolver no bem. Quem lê, atenda, disse Jesus. Quando estivermos em momentos difíceis, sem esperança,
procuremos através da prece a sintonia com o alto e abramos o Evangelho, pedindo consolo, pedindo orientação. Quantas não são as vezes em que o bálsamo para nós chegará naquelas páginas? Algumas vezes de forma fortuita, abertas ao acaso, outras sendo estudadas capa a capa para ter o total conhecimento. Coloquemos em prática e sintamos a revolução íntima que acontecerá em nós, novos pensamentos no bem, um policiamento íntimo, uma renúncia ao mal, uma vigilância maior, de pouco em pouco acabará desenvolvendo uma nova estrutura espiritual. E ao percebermos, vamos formando um novo hábito. Um hábito positivo, salutar, superior, saindo dos estágios primários e avançando em direção ao Cristo. Jesus pronunciou essa frase em meio ao sermão profético, falando naquele período que chegariam as dores, o início das dores, avisando que aqueles que estivessem no alto, em trabalho, não voltasse, quem estivesse no campo para buscar as vestes, quem estivesse no telhado não descesse para tirar algo da casa. Mas ele diz que ainda aí não seria o fim. E o fim chegaria quando o Evangelho fosse pregado por toda parte. E em meio das dores, que ele afirma aí será o princípio das dores, ele coloca essa frase: quem lê atenda. Mostrando que nos momentos de dificuldade, de dores mesmo, atendamos à orientação do Evangelho, renunciando, perdoando, reconsiderando os passos, vencendo os vícios, visando a nossa saúde integral do corpo, da mente e do espírito, até nos integrarmos de forma completa a Jesus e afirmar: eu e o Cristo somos um. Dia chegará em que a nossa integração será máxima. E também poderemos repetir com ele: eu e o Pai somos um. Para que isso aconteça, atendamos o que lemos do Evangelho hoje. Muito bem, vamos para a nossa vibração, elevar o nosso pensamento a Jesus, elevando os nossos sentimentos a Ele também, rogando pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, que haja saúde, que haja paz, que haja luz. Aqueles que estão nos hospitais, enfermos, que possam ser amparados pelos bons espíritos. Envolva Jesus. Aqueles que estão em dificuldade. Mentalizemos nesse momento os companheiros com dificuldades orgânicas, físicas, espirituais. Que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes possa ir até esse companheiro, estender suas mãos sobre eles, como fizera Jesus nos idos tempos na Galileia, e trazer luz
para todos os centros de força, para cada célula do corpo físico e espiritual, que esse nosso irmão esteja bem, acima de tudo motivado, firme na fé, para superar os momentos de prova e expiação, que porventura passe. Abençoe a todos, Jesus, abençoe a cada um de nós, depositando na nossa água os recursos que mais precisamos para o nosso bem-estar também. Muito obrigado por essa oportunidade. Seja sempre conosco. Assim seja.